Pessoal, até poucos dias atrás estava viralizando um meme na internet que dizia o seguinte: o golpe tá aí, cai quem quer. Já pensou? O Lula lidera todos os cenários para 2026 e vai ser o novo presidente da República. Será? Ah, meu amigo, nós precisamos falar sobre isso. Hoje é dia 17, esse é o nosso segundo editorial do dia, o editorial da hora do almoço. Então é o nosso almoço com política. A gente vai falar sobre essa previsão da Quaest que, sinceramente, não me convenceu, não. Outro ponto que a gente vai falar também é da pauta bomba que o Congresso aprovou como resposta à decisão do ministro Alexandre de Moraes, né, que deu aí vantagem, né, para o Lula em relação à briga do IOF. Outro ponto que a gente vai falar é o Cleitinho. Pois é, quem diria que o Cleitinho Azevedo resolveu dar apoio ao veto do Lula? Será que ele está errado? Eu vou falar sobre isso com vocês, tá? E aí eu quero saber se vocês concordam ou discordam do Cleitinho. Agora, quanto às tarifas do Donald Trump, se segura. Paulo Figueiredo fez um anúncio que depois de uma reunião que eles tiveram junto ao governo Trump, não haverá nem um milímetro de recuo. Enquanto isso, né, o governo Lula está mais perdido, né, do que cego em tiroteio. E aí, achei interessante aqui o comentário do jornalista aqui que disse que o governo Lula, né, não sabe nem o que está fazendo. Agora, a gente vai falar também da possibilidade de uma lei editada pelo próprio pelo próprio Bolsonaro, poder, né, ocasionar a prisão de uma pessoa ligada ao próprio Bolsonaro. Será que isso é possível? Cara, aqui é a República das Bananas, aqui tudo é possível, né? Ainda mais no cenário político que a gente está acompanhando, né? E aí, como eu disse, após, né, derrubar a decisão da Câmara dos Deputados, houve uma revolta por parte da Câmara, né, contra o Congresso Nacional, e aí eu queria que vocês ouvissem, né, um discurso aqui do deputado Maurício Marcon, que falou poucas e boas em relação ao ministro Alexandre de Moraes, que literalmente, né, jogou, de certa forma, a decisão do Congresso no lixo. E aí a gente vai falar também sobre uma publicação do André Marsiglia, né, acerca de uma nova decisão do ministro Alexandre de Moraes contra uma plataforma americana que nem atua no Brasil e com uma citação por e-mail. A coisa está mais pesada do que você possa imaginar. Então tudo isso é fruto, né, da discussão aqui no nosso canal. Então seja muito bem-vindo, é sempre um prazer ter você aqui conosco. Se você puder, curta, compartilha, deixa o seu comentário aqui e bora pra cima. E não esqueça, tá? Bora cumprir aí, né, a nossa meta, bater 2 milhões de seguidores. Eu sei que a gente chega lá. Vamos começar de matéria? Vamos pra cima. Só um recadinho rápido. Pessoal, já pensou? Lula presidente de novo? O Lula, que gosta de aumentar o imposto a cada 37 dias, já parou para pensar se vale a pena você não ter um plano B? E aí um ótimo plano B é o Uruguai. Tá? É interessante você ter um plano B se você tem um certo patrimônio no Brasil, se você pretende, né, dolarizar o seu dinheiro, o Uruguai é uma ótima opção. Entre em contato com o nosso escritório, a gente está aqui pronto para te ajudar a te internacionalizar, tá bom? Bora para cima, vamos de informação. Eu sei que você está aqui por isso. O golpe tá aí, cai quem quer. Eu tenho certeza absoluta que você já ouviu, tá? Já ouviu esse meme aí. Olha essa publicação. O que mudou? Já sei, as tarifas do Trump. Mudou para colocar o Lula como favorito à presidência, ganhando até do Tarcísio? Pelo amor de Deus, né? Matéria do Estadão. Lula lidera todos os cenários para 2026, diz pesquisa Quaest. Eleições 2026. Há 1 ano e 3 meses da próxima eleição, o presidente Lula, do PT, é o candidato mais mencionado para o novo mandato, à frente da presidência da República. Nos 4 cenários da nova pesquisa Genial Quest, divulgada nesta quinta-feira, o petista lidera em relação aos segundos colocados.
A menor diferença é de 6 pontos percentuais quando Lula aparece à frente de Jair Bolsonaro, com 32% ante 26% das intenções de voto. Entretanto, o ex-presidente está inelegível por decisão do TSE até 2030. Então, resumindo, quem ganharia? Bolsonaro. Resumindo, Bolsonaro está inelegível. Resumindo, na visão deles, o Lula ganhava de todo mundo. Você acredita nisso? Coloca no comentário que eu quero saber. Mas vamos lá. O clima no Congresso está pegando fogo. Vocês devem saber que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, colocou o Congresso no cantinho do castigo. O Congresso tinha aprovado um PDL, que é um projeto de decreto legislativo, que derrubou o aumento do imposto do Lula, o IOF. O Alexandre de Moraes foi lá, deu a opção do Congresso baixar a orelha e fazer um acordo, o Congresso não fez, o Alexandre de Moraes simplesmente chegou aí, aplicou a decisão dizendo que o governo Lula pode fazer aquilo que ele mais ama, ele só pensa naquilo, aumentar imposto para você. E aí, aumentou o imposto sob a ordem do ministro Alexandre de Moraes. Vou te contar um segredo, não conta para ninguém, tá? Mas para ninguém mesmo. Ele jogou no lixo o voto de 513 deputados e 81 senadores. Jogou literalmente no lixo o voto do Congresso. Jogou o Congresso no lixo, Mas o Congresso não gostou nada disso. E aí resolveu aprovar uma pauta bomba para o governo Lula. Dá uma olhada. Câmara aprova uma pauta bomba de 30 bilhões de reais para o governo Lula, depois da derrota do IOF e o veto de Lula a mais deputados. O que aconteceu? O Hugo Mota olhou esse cenário onde o Lula derrotou o Congresso com o poder do STF, do Alexandre de Moraes, e o Congresso falou, vocês vão aumentar imposto? Tudo bem, vai aumentar imposto, mas eu vou criar novas despesas para vocês. Ou seja, tá bom, você pode aumentar imposto, mas não vai resolver nada. A Câmara aprovou, na noite de quarta-feira, bem à noite, aquelas pautas bombas que saem de última hora. Uma pauta bomba que inclui um crédito subsidiado de até 30 bilhões de reais para o agronegócio com verbas do petróleo e do pré-sal. Até aí, tudo bem. Eu prefiro que o dinheiro vá para o agronegócio do que para os cofres do governo Lula. Até aí, tudo bem. A votação ocorreu após o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao aumento de deputados e a decisão do ministro Alexandre de Moraes do STF de validar o aumento do IOF contra a decisão anterior do Congresso. Ou seja, duas coisas aconteceram ontem. Primeiro, o Alexandre de Moraes jogou o Congresso no lixo. Segundo, o Lula fez uma coisa boa. Meu amigo, o Lula vetou o aumento dos deputados. Cara, assim, para os deputados foi um tapa na cara. Mas o Lula tá certo, tá? Vetou o aumento dos deputados, que vai gerar mais gasto para o governo. E aí, olha isso. O Cleitinho saiu em defesa do Lula. Dá uma olhada nisso. Agora eu preciso de toda a mobilização da população brasileira. O Lula acaba de vetar o projeto que aumenta os números de deputados. E eu quero aqui dar apoio. Eu já falei que tudo que o Lula fazer a favor do povo, eu vou apoiar e vou defender. Então peço que vocês agora compartilhem esse vídeo para todo o Brasil, porque com esse veto do Lula vai voltar para o Congresso Nacional. Aí você vai descobrir quem que é do povo e quem que é inimigo do povo, e que agora tem que manter o veto do Lula ou derrubar o veto do Lula. Eu vou manter. Então cobre do seu deputado federal, do seu senador, de uma forma respeitosa, para eles manter o veto do Lula. Vamos para cima. Tamo junto. Vitória do povo. Vamos lá, o que o Cleitinho disse aqui? Se derrubar o veto do Lula, aumenta o número de deputados, que cá entre nós. Quem aí concorda comigo que ultimamente o Congresso já não serve para nada? Porque tudo que o Congresso decide, o STF joga no lixo. Então, a minha visão é que já não serve mais para nada. E você vai aumentar gasto para quê? Então, o Lula vetou isso. É lógico que o Lula não está preocupado com o povo, Mas vetou. E aí, qual o seu ponto de vista? Está certo ou está errado o Cleitinho em falar que tem que manter o veto do Lula? Na minha visão, tem que manter o veto do Lula. Sou contra aumentar o número de deputados. Agora, tem um detalhe.
A decisão do ministro Alexandre de Moraes causou a indignação em alguns deputados, né? Afinal, eles derrubaram o IOF do Lula. O STF vem e fala, não, eu tô do lado do Lula e vocês, Congresso, não podem derrubar? Foi um tapa na cara. Agora, olha só, eu achei interessante, porque o Ceará Antenado fez uma publicação onde o deputado federal Maurício Marcon, vocês devem conhecer ele, que é do Rio Grande do Sul, ele fez um discurso, assim, bem duro contra o Supremo Tribunal Federal, criticando a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ela foi aprovada, só para vocês terem noção, por 383 deputados e pela totalidade dos senadores, porque foi um voto simbólico, né? E aí o Macron, ele ainda perguntou o seguinte, peraí, quando é que a gente vai começar a usar nariz de palhaço? Dá uma olhada. E eu quero usar esse tempo para pedir quando que os deputados nessa casa vão vir usando o nariz de palhaço. Porque é isso que nós viramos para o Supremo Tribunal Federal. O presidente da casa que teve uma postura extremamente correta, não enviando representante para audiência de conciliação para quem não tem essa prerrogativa. Foram 383 votos na Casa do Povo que decidiu constitucionalmente que o IOF não deveria ser cobrado. Atacaram clandestinamente a pessoa do presidente Hugo Motta, indiretamente atacando essa casa. E agora, presidente, em uma atitude vergonhosa de Alexandre de Moraes, que vale mais do que a Casa do Povo. Isso precisa acabar. Pois é, pessoal, gerou uma indignação aqui seletiva. No próximo bloco agora, eu vou falar com vocês sobre um posicionamento do Paulo Figueiredo sobre as tarifas do Donald Trump. Bora lá. É o seguinte, pessoal, ontem eu falei uma coisa que até eu vi que alguns de vocês ficaram bravos comigo. Depois eu parei para pensar, eu acho que eu até realmente me interpretei mal, né? Interpretei mal. O que acontece? Eu disse que já a sorte está lançada, não tem o porquê o Eduardo Bolsonaro recuar. Só que isso vai ter consequência. Uma das consequências é que tanto o agro quanto os empresários, o empresariado, vão, né, contra o Eduardo Bolsonaro e contra o Bolsonaro, porque vão sentir no bolso. É fato. Eu, sinceramente, né, acho que vai ter impacto aí, principalmente em alguns setores. Mas a culpa, nem de longe, é do Bolsonaro. Minha visão, a culpa é das políticas externas do Lula. Essa é a minha visão. O que eu falei, que talvez eu fui mal interpretado, é que eu acho que o Eduardo Bolsonaro e o próprio Paulo Figueiredo não deveriam ficar gritando aos quatro ventos que eles estão articulando, que eles estão sabotando qualquer possibilidade de redução das tarifas, tá? Por quê? Porque, lógico, a esquerda vai usar isso contra eles, tá? É isso que eu estou dizendo. Agora, olha essa matéria da Gazeta do Povo. Abre aspas. Não haverá 1 milímetro de concessão dos Estados Unidos, avisa o Paulo Figueiredo depois de uma reunião. Pois é, o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo, eles afirmaram que participaram de uma reunião com 8 membros do mais alto escalão lá da diplomacia americana, que trata de assuntos relacionados ao Brasil. Ou seja, foi criada uma comissão dentro do Congresso norte-americano e dentro do governo norte-americano justamente para tratar do Brasil. Olha a importância que o Lula está dando para o Brasil, só que é para sancionar, tá? E aí, segundo Paulo Figueiredo, todos os representantes do governo americano, eles foram unânimes. Não tem choro, não tem vela. Abre aspas. Não haverá 1 milímetro de concessão. A não ser, e presta atenção que isso é importante pra caramba, a não ser que o Brasil dê o primeiro passo. Fecha aspas. A declaração foi feita na terça-feira durante um programa que é o Paulo Figueiredo Show, né, que foi realizado lá nos estúdios da Rumble, lá nos Estados Unidos. E aí é que é interessante. A Rumble é uma empresa que não atua mais no Brasil. E a Rumble acaba de ser intimada pelo ministro Alexandre de Moraes por e-mail. Por e-mail. E a Rumble forneceu, né, o espaço ali para o Paulo Figueiredo e para o Eduardo Bolsonaro, e a Rumble declarou guerra ao ministro Alexandre de Moraes.
O Paulo Figueiredo afirmou que ele e Eduardo Bolsonaro expuseram aos membros do governo americano tanto a reação do Congresso Nacional como a do Supremo Tribunal Federal ao tarifaço, e que foi realizada até mesmo uma videochamada com o ex-presidente Jair Bolsonaro durante o encontro. Olha só essa informação. Então, foi feita uma videochamada com o Bolsonaro e a equipe que está responsável por tratar com o Brasil lá nos Estados Unidos. Além disso, também explicou que eles tentaram convencer as autoridades de que os Estados Unidos poderiam substituir as tarifas por sanções diretas a determinados indivíduos. Ele não citou quais, mas a gente já está careca de saber quem seria, né? Ou seja, o que a gente percebe é que tanto o Paulo Figueiredo quanto o Eduardo Bolsonaro realizaram um discurso, né, de que tentaram substituir as sanções por sanções diretas a membros do Supremo Tribunal Federal. Lógico, né? A gente imagina que seja o ministro Alexandre de Moraes. Mas a resposta que o governo Trump deu é que esse assunto está sendo tratado diretamente só com o Trump e que as decisões são deles e que ele não vai recuar nem 1 milímetro. Ou seja, nada, nem que o Eduardo Bolsonaro faça e nem que o Paulo Figueiredo e nem ninguém vai trazer, né, o recuo do Trump, a não ser que o companheiro Lula, eles vão sentar numa mesa de bar para conversar com Donald Trump. Aí sim, né? O jornalista disse que ele foi alertado o seguinte, abre aspas, se continuar nesse ritmo, o presidente Trump talvez tome medidas adicionais, que podem inclusive envolver o mercado financeiro, fecha aspas. E aí se você acha que tá ruim, vai ser pior. Né? Nada é tão ruim que não possa ficar pior quando o presidente é o Lula. Então, se tiver uma sanção ao mercado financeiro, meu irmão, você já parou para pensar o tamanho disso? Então, eu te pergunto, dá para você confiar só no Brasil? Agora, você entende o porquê que eu boto fé aqui, ó, no Uruguai? Deu para você entender? Né? Ou você vai arriscar, não, vou deixar meu patrimônio tudo aqui. Aí vem o Vral, pega o mercado financeiro, já tá o Pix na discussão, tá tudo isso aí, né? E aí, o que acontece? Dá uma polarizada, né, no seu dinheiro. Então, eu preocupo com isso, sim. E aí, a grande pergunta que fica é, você acha que o governo Lula tem rumo? Você acha? Olha, o Tomé Abdu, ele publicou o seguinte, olha, o Lula não quer o caos e suas atitudes demonstram isso. Perfeita análise do jornalista Cláudio Humberto sobre a consequência de como o atual governo prejudicou o Brasil perante o cenário internacional. Vale a pena assistir até o final. Então, assiste o trecho aqui, onde o Cláudio Humberto, jornalista, faz uma análise bem interessante sobre o governo Lula. Olha, faltam apenas 8, 9 dias úteis para que o Brasil consiga ou tente o adiamento, a redução ou mesmo o cancelamento do tarifaço de 50% imposto a produtos brasileiros pelo presidente Donald Trump lá nos Estados Unidos. Os produtores e exportadores brasileiros estão à beira de um ataque de nervos e contam no governo somente com o vice-presidente, até porque ele é ministro da área, né, o ministro Geraldo Alckmin. Mas todos, inclusive Alckmin, estão mais perdidos do que cachorro em dia de mudança. Simplesmente eles não sabem a quem recorrer, a quem procurar, com quem conversar no governo Trump. Talvez por isso Alckmin tenha feito um apelo meio patético ontem aos atônitos empresários para que eles acionem seus importadores americanos a fim de transferir para eles a tarefa de pressionar a Casa Branca. Na verdade, os importadores americanos já devem estar buscando alternativas de onde comprar os produtos enfim, para repor a falta do produto brasileiro. E eles encontrarão sem grandes dificuldades, e essa é talvez uma das maiores preocupações dos produtores e exportadores do Brasil. O Manual Básico da Diplomacia recomenda, até grita, que numa situação de grave emergência, como é o caso, os governos, agora o governo brasileiro, deve estabelecer negociações de alto nível. O que são negociações de alto nível? Com a participação do presidente da República, dos ministros, do ministro das Relações Exteriores e tudo mais. Mas aí é que está o problema. Negociar com quem?
né? A posição hostil de Lula contra Trump, desde antes da eleição, durante a campanha eleitoral e depois da eleição, chegando a chamar de nazista o presidente da maior democracia do mundo e também segundo maior parceiro comercial do Brasil. Como a gente viu, era para render mesmo frutos, né? Governantes em má situação com sua própria população, em declínio nas pesquisas de avaliação, como é o caso do Lula, sempre dão um jeito de arrumar um inimigo externo, né, para tentar unir mais pessoas no apoio ao seu governo, né? Isso aí é prático, né? É habitual, sempre de um governo de esquerda, criar um inimigo em comum, né? O presidente da Coreia do Norte faz isso, né? O Maduro faz isso. O grande inimigo do povo é os Estados Unidos. Peraí, o brasileiro não é otário para cair nesse discurso. Para! Mas o fato é que essa situação de hostilidade de Lula contra Trump nem sequer animou o governo americano a designar um embaixador para Brasília. O Brasil é um dos países mais importantes, parceiro relevante, ou pelo menos os Estados Unidos são um parceiro de fato muito importante, como eu disse, o segundo maior importador, o segundo maior parceiro comercial do Brasil, só perde para a China, né? Mas hoje os Estados Unidos são representados no Brasil por um encarregado de negócios, que embora tenha demonstrado boa vontade, inclusive aceitando o convite do governador Tarcísio Gomes de Freitas para conversar com produtores e exportadores brasileiros, ele é apenas um funcionário, é aquilo que o Lula já chamou anos atrás de sub do sub. Ele não resolve nada, ele pode, no máximo, e o fará, reportar ao governo americano as demandas ou os apelos que ouviu dos produtores brasileiros e do governador também Tarcísio de Freitas. Para piorar a situação, o Itamaraty se dedica agora a reproduzir apenas essas lacrações surradas do Lula, né? Com aquele velho anti-americanismo bolorento da esquerda brasileira, que não por acaso é uma das mais atrasadas do mundo. Pela segunda vez, temos um ministro das Relações Exteriores, um chanceler, que não consegue nem mesmo falar ao telefone com seu colega americano, Marco Rubio, secretário de Estado, chefe da diplomacia dos Estados Unidos e um dos grandes responsáveis por essa decisão do presidente Donald Trump de impor sanções ao Brasil. Pois bem, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, pela primeira vez na história, não consegue falar com seu homólogo americano ou o homólogo de um país que mantém relações diplomáticas, né? Olha só o tamanho da vergonha, né? O chanceler Mauro Vieira, ele não consegue agora falar com o governo porque foi o único governo que não conversou com os americanos, o Brasil, né? Com o anti-americanismo do Lula. Agora que ele quer conversar, está sendo ignorado, mandou uma carta para o governo Trump, que não teve resposta, e agora, começar a conversar como? Né? O Trump já deu o recado. Recua sobre Bolsonaro. Falou várias vezes o mesmo ponto. Talvez fosse o caso, e já se fala nisso, inclusive no âmbito do Itamaraty, e o embaixador Mauro Vieira entregar o cargo, entregar a quem possa estabelecer essa negociação, esse contato de alto nível com o governo americano, né? Mas o fato é que é difícil esse tipo de negociação entre governos que nunca se falaram, os governos Lula e Trump. Pior de tudo é que com a perda de prestígio progressiva do Brasil, né, o Brasil está virando ali meio que um pária, sobretudo no mundo ocidental, na medida em que se associou a países do Oriente, no BRICS, para, lutar, obrigar ou estabelecer guerras ideológicas e comerciais com o Ocidente. E com essa perda de prestígio, o Brasil não pode não se vê nem mesmo em condições de acionar, por exemplo, um chefe de governo amigo que tenha acesso ao Trump, sobretudo agora com a Europa, como explicou a Thaís, também ameaçando o Brasil com sanções. O governo americano e também a Europa ameaçando o Brasil com sanções. O Brasil se isola no BRICS, porque afinal de contas os países do BRICS estão todos fazendo acordos com os Estados Unidos, com exceção do Brasil de Lula. A situação é muito difícil e exige mesmo providências imediatas, mas, enfim, o tempo passa, o tempo voa, daqui a 9 dias acaba o prazo e a situação das exportações brasileiras entram no limbo do mundo inteiro. Agora voltamos a... Olha... Pois é. Pessoal,
tem nada a ver com o assunto, né? Mas aí, quem pensa como eu? Isso aqui, pra mim, né? Cláudio Humberto sempre sensato, mas na minha cabeça, toda vez que eu vejo ele, eu penso no Kim Paim mais velho, né? Eu acho que o Kim Paim vai ficar igualzinho ele quando ficar velho. Você tem essa mesma impressão que eu, né? Eu acho ele, se ele não for parente do Kim Paim, né? É o Kim Paim mais velho, né? Agora, vamos de próximo bloco? Olha só, já tem uma solicitação de prisão que ela é feita com base numa lei aprovada pelo próprio Bolsonaro. Vamos entender isso aqui? É grave, hein? Pessoal, vocês viram, né, que o Paulo Gonet fez um pedido de prisão para o Bolsonaro. Mais de 40 anos de prisão. Algo assim, insano, absurdo. Agora, olha essa publicação aqui do Jamil Chad. O deputado usa a lei assinada por Bolsonaro para pedir prisão do próprio Eduardo Bolsonaro. Essa matéria foi publicada ontem, à tardezinha, quase à noite já, pelo Jamil Chad. Segundo o Jamil Chad, o deputado federal Raymond, que é do PT do Rio de Janeiro, ele é presidente da Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial lá da Câmara dos Deputados. E o Raymond, que é do PT, ele fez um pedido agora ao Procurador-Geral da República, ao Paulo Gonet, para que ele instaure uma investigação e um pedido de prisão preventiva e extradição, tanto do Eduardo Bolsonaro, como também esse pedido preventivo, né, do PT vai também contra o Paulo Figueiredo. Agora, cá entre nós, vamos conversar sério. Vocês acham mesmo que haveria a mínima possibilidade do Trump extraditar o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo? Ah, é piada, né? Olha só. Para que aconteça a prisão e a extradição do Paulo Figueiredo, o Raymond, que é o deputado do PT, ele usou a Lei 14.197, que foi editada lá em 2021. Né? E o que essa lei, que foi assinada e editada pelo Bolsonaro em 2021, o que ela fez? Ela incluiu o golpe de Estado, abolição violenta da ordem constitucional e incitação à ordem constitucional, né, a ruptura da ordem institucional pelo Bolsonaro. E aí ela foi sancionada pelo Bolsonaro ainda em 2021, né? E aí o projeto original foi apresentado pelo Hélio Bicudo, lá em 1990. Olha só, tanto que a política é uma coisa louca. O Hélio Bicudo, em 1990, ele apresentou essa lei. Essa lei ficou lá estagnada. E aí veio em 2021, ela andou no Congresso Nacional, ainda sobre, né, o páreo ali do Arthur Lira e sobre o páreo do Pacheco, andou no Congresso Nacional, foi aprovada, né, foi aprovado o Alcolumbre e o Lira, desculpa, foi aprovada, e aí o Bolsonaro assinou. E agora é essa lei que eles estão usando contra o Bolsonaro e contra o Eduardo Bolsonaro. Nesse documento que o Raymond mandou, ele afirma que o filho do Bolsonaro, né, o filho do ex-presidente, ele praticou, abre aspas, ações atentatórias ao Estado Democrático de Direito e à soberania nacional, fecha aspas. Segundo eles, você fazer denúncias de abusos do judiciário aqui é atentar contra a democracia. Afinal, na visão, né, da turma nova aí, Moraes é a própria democracia. Vamos lá, pessoal. Outro ponto que a gente precisa falar. Hoje a modinha da Left People, da turma da esquerda, é soberania nacional. Daqui a pouco você vai ver o Lula falando Deus, pátria e família, companheiro. Né? Você vai ver isso acontecendo. Calma, que a qualquer momento isso vai rolar. Porque eles defendem soberania como se fossem patriotas. Roubaram até, né, o slogan, né, do Bolsonaro, acho que é Deus acima de tudo, sei lá. Tem um aí, né, que estão usando o boné agora. Agora, o André Marcilli, que é um grande constitucionalista, ele escreveu o seguinte, citando uma matéria da CNN, o Trump Media, que é aquela empresa, que é aquele grupo de empresas do Donald Trump, e a Rumble, que é uma empresa que foi proibida de estar no Brasil pelo próprio Alexandre de Moraes, pediu que uma decisão de Moraes seja considerada ilegal nos Estados Unidos. E aí a gente está falando de soberania. Dá uma olhada no que o André Marcilli escreveu aqui. Ó.
Para quem tem dúvidas sobre o que é violar soberania, está aqui um bom exemplo. A Rumble, que não tem operação no Brasil, recebe ordem por e-mail de Moraes para fornecer dados de cidadão dos Estados Unidos, protegidos pelas leis deles, sob pena de multa. Não, você não entendeu errado. Tem uma empresa, tá lá nos Estados Unidos, a Rumble, nem atua no Brasil. Lá tem um cidadão americano que posta vídeo na Rumble. O Alexandre de Moraes emite uma ordem e manda que a Rumble, que está lá nos Estados Unidos, na jurisdição americana, retire o perfil desse cidadão americano. E o detalhe, que é super interessante, sabe como que foi essa regra? Por e-mail. Não foi nada que o cara tá falando, que atenta contra o Brasil, mandou pro Itamaraty, o Itamaraty manda pro departamento correspondente americano, que manda pro judiciário. Não. Manda um e-mail e fala, cumpra-se, porque eu sou o todo-poderoso. Se um juiz do Iraque resolver pedir os meus dados, protegidos por leis brasileiras, para supostamente proteger a democracia deles, espero que todos saibam se posicionar do lado certo. Deu para você entender aqui o que é o discurso da defesa da democracia deles? Pois é bem assim, tá bom? Grande abraço, pessoal. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade de vocês, tá? Pessoal, recadinho rápido para vocês. Olha, a situação atual está caótica, literalmente caótica. Então, qual que é o recado que eu tenho para vocês? Você que já construiu um certo patrimônio, vocês viram a primeira pesquisa que diz que o Lula pode ser eleito? Como? Não sei. E aí, é sério, que vocês vão esperar para ver. Então, se você já pensou em construir uma holding, uma offshore, um trust, ter uma conta bancária fora, tudo dentro das regras de compliance internacional, seguindo a regra, seguindo a legislação brasileira, é a hora, tá? Na descrição aqui, você vai ver que tem o link da imigração e tem o link, né, de holding offshore. Entre em contato no link de holding offshore, agenda uma consulta para a gente poder te explicar o quanto é necessário você proteger o patrimônio que você construiu. Bom? E é isso. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. E eu vejo vocês no próximo editorial. Desculpa o atraso, tá? Deu uma confusão no vídeo. O vídeo que ia sair às 9 saiu ao meio-dia. O vídeo do meio-dia saiu às 4. Mas a gente vai regularizar isso aí, tá bom? Grande abraço e fica com Deus.